E aí galera, Ed do Vitória TCG aqui pra vocês. E dessa vez eu vou estar trazendo uma decklist de recarrentes. Ele numa versão assim mais troll. Não é competitivo, só lembrando a vocês. É uma versão mais pra vocês se divertir na local, aperrear os amiguinhos. E assim, bora começar, né? Eu tô usando 3 Ibdel. Um dos principais starters do deck, se não o principal. Estou usando 2 Iadel. Eu poderia usar 3 na versão pura, mas assim, eu acho 2 o suficiente para suprir as necessidades. Estou usando 2 Magbuel. Estou usando 2 Gaigas. Você vai querer usar 2 porque faz falta o segundo. Você vai querer usar o segundo de alguma forma e não vai conseguir. Já esse aqui, o Breus, ele não faz tanta falta. Só estou usando um. De cartas por fora do arquétipo, eu estou usando 2 Aprendiz. Poderia usar 3, mas eu acho 2 o suficiente. Ela entra descartando uma carta como custo. E ela busca qualquer monstro ilusão do deck. E é suficiente. E agora vem as cartas mais troll, né? Eu estou usando 3 Game. Porque os recarrentes, os recamãos, eles têm um foco em pegar monstros do oponente. E essa versão só reforça mais ainda esse quesito. Estou usando 2 Kin. Por que 2 Kin, não 1? Eu acho também o efeito dele interessante. De invocar esse no campo do oponente, o oponente descarta uma carta. E se esse for invocado no seu campo, você invoca esse no campo do oponente. E o efeito dele é o oponente comprar 2 cartas. Como ele vai estar no campo do oponente, você que vai comprar 2 cartas. Aí assim, Caju. Estou usando 2 Dogoran. 2 desse aqui de vento. E um Gemeciel. Eu poderia colocar mais Cajus, porque a ideia dessa versão é o oponente controlar um bicho seu. Vocês vão entender mais para frente. E esses são os monstros, acrescentando 3 Ash. Ash é Ash, né? Independente de versão, competitiva ou não, 3 Ash eu acho essencial. Esses são os monstros. As magias, obrigatoriamente 3 recamãos ocultas e um recamão Tártaros para botar Spell e Trap para mão, para fazer fusão. Mas esse primeiro efeito quase não se usa, de botar Spell e Trap para mão. Geralmente a gente usa para fazer fusão, para finalizar na bater phase, alguma coisa. E a carta-chave dessa versão, que é o controlador de boots, né? Tem um efeito interessante. Você dá alvo num monstro no campo do oponente que é seu, no caso um Kaiju ou aqueles monstros lá, o Gen ou o Kim. O oponente leva 200 de dano de vida. Se você fizer isso, você pode tomar o controle de todos os outros monstros do oponente, que não seja seu, aquele que você deu alvo, e tomar controle deles, simplesmente. Ela não é uma vez por turno, e ela está aqui por causa dessa versão. 3 gotas proibidas. Lembrando que essa versão é focada no board break, até porque usa o Caju. E para fechar as magias, uma Cálider. Só para garantir seu combinho, caso você vá primeiro, que não é muito bom ir primeiro nessa versão. E não é ao mesmo tempo, já que o deck
coloca negate, spell e trap de monstro e interações no campo. Armadilhas, eu vou estar usando uma dessa de spell e trap. Eu não sei muito bem pronunciar esses nomes complexos. Uma de monstro e a isca reca-mãos, para fechar as cartas do arquétipo. E assim, como sobrou um espaço, eu coloquei uma Evelyn Magic. E essas foram as magias e armadilhas. Agora vamos pro extra deck. Eu vou estar usando 3 de Alzar, já que é uma versão mais pura. E é o melhor starter do deck, assim dizer, porque ele busca tanto do deck quanto do cemitério. E os monstros de main deck, eles buscam do deck. Apenas um Recamoncheno. Poderia colocar o segundo, mas assim, eu não, sinceramente não sinto falta do segundo. Estou usando um Dandalos, que é o novo, chegou. Toma um controle de um monstro gratuitamente. Esses são do arquétipo, os monstros do arquétipo. E XYZ. Estou usando o Vampiro Zumbi. É o principal XYZ do deck, já que o deck se baseia em roubar monstros do oponente. Então, para fazer um Vampiro Zumbi nesse deck é muito fácil. Tanto ele quanto o Sheridan. Aí estou usando os dois, né? Continuando no XYZ. Rank 7, né? Porque às vezes é fácil botar um rank 7 no campo. Essa fusão também, essa fusão nova é 7. E você pode fazer, por exemplo, um grande olho ou um armado negro para ter uma função mais de board breaking. Zeus, por que não, né? O deck tem muito XYZ. E um Typhon, porque é genérico e Typhon praticamente está em todo o deck. Link, uma IP, uma SP, uma deusa e um Saryuja. Esses foram os monstros de extra deck. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da decklist do Reca-Mãos. E se vocês quiserem um combo tutorial, um duelo usando esse deck aqui no canal, comenta aqui embaixo. E valeu!